palco. Vamos lá antes. Vontade de falar. Semana que vem o Tagô e o Serginho vão dar um pequeno compartilhamento sobre a igreja lá de Interlagos. Notícias bem legais. Ontem a gente também fez planejamento lá na igreja de Piedade. Então ano que vem a gente deve começar todas as semanas, porque hoje o culto é cada 15 dias, aos sábados. E a gente deve começar lá todos os domingos à noite também, 6 horas. Deus tem feito coisas muito boas. Deus tem sido muito bom. A gente está perto do Natal. Aliás, parece que o pessoal está torcendo, parece que já acabou o ano. Está torcendo para acabar logo esse ano, que foi difícil. E a gente vai falar um pouco sobre Jesus, sobre o nascimento dele hoje, sobre a genealogia de Jesus. A gente está em Mateus capítulo 1, como eu mencionei, o livro de Mateus fala de Jesus como rei, aquele que deveria vir reinar. É um livro dirigido aos judeus, então tem muitas referências ao Antigo Testamento e coisas que de vez em quando o autor tem que explicar para aqueles que não são judeus o que ele estava narrando ali. Então, você sabe que a Bíblia tem 4 evangelhos, 4 narrativas sobre a vida de Jesus. Os 3 primeiros são chamados de evangelhos sinóticos, que são vistos sobre a mesma ótica. O evangelho de João é um livro assim, bem diferente, mais existencial, eu diria. E o primeiro dos evangelhos, primeiro na ordem que a gente tem na Bíblia, porque provavelmente o primeiro evangelho é o de Marcos. Aquele mesmo Marcos, João Marcos, que brigou com Paulo, porque ele largou a viagem no meio do caminho, e aí depois ele ficou junto com Pedro. Então, as histórias que Marcos registra são especialmente as histórias que Pedro contou para ele. Mateus é um dos discípulos, aquele que era fiscal do imposto de renda. E naquele tempo não era informatizado, então o pessoal falava: quanto você deve aí, né? Quanto que você ganhou? E o pessoal tenta falar: eu não ganhei nada esse ano é muito ruim. Então você tem que pagar 40. A 40 não dá para pagar. Então paga 20 e me dá 10 por fora. Né? Era alguma coisa desse tipo. Não muito diferente dos dias de hoje, que o pessoal chama de corrupção sistêmica. Um querendo ajudar o outro vai ser ajudado. E esse Mateus, chamado também de Levi, foi aquele que Jesus olhou ali na coletoria e falou: você vem e segue. E o mais incrível, ele levantou e foi. Ele começa a narrativa dessa forma. Esse é o registro dos antepassados de Jesus Cristo. Ou em outras versões, essa é a Gênese, essa é a genealogia de Jesus Cristo. Descendente de Davi e descendente de Abraão. Filho de Davi, filho de Abraão. Quando Mateus apresenta Jesus, ele vai dizer: esse Jesus é filho do rei Davi. Ele também é filho da promessa. Ele é judeu de verdade. E aí começa a genealogia, a árvore genealógica de Jesus. Alguns nomes nessa lista são conhecidos e a gente vai só dar uma pincelada. Outros a gente não faz nem ideia, até é mencionado lá, mas não fez nada, só está o nome dele ali. Eu lembro que alguns anos atrás a gente mencionou as mulheres, por exemplo, porque na árvore genealógica só aparecem os homens, e de maneira excepcional tem o nome de 4 mulheres aqui, mostrando que para o cristianismo, para essa religião nova dentro do judaísmo, o valor das mulheres é diferente. Se Jesus não tivesse nascido, o mundo que a gente viveria hoje seria como o mundo dos bárbaros. Você acha que os europeus são gente boa, todo mundo de educação elevada? Mas eles são descendentes dos chamados bárbaros,
pessoal que bebia cerveja quente no crânio dos seus inimigos, né? É gente ruim. Ou a gente seria como os muçulmanos, ou como os hindus, e você vai ver os budistas, em cada uma dessas outras culturas, a mulher não tem valor, ou tem um valor muito abaixo dos homens. Mesmo entre os judeus, embora defendam uma certa igualdade, mas ainda assim a mulher era muito abaixo dos homens. Dentro da genealogia de Jesus já aparecem mulheres. E começa aqui com Abraão. Abraão gerou Isaac. Abraão, uma pessoa infértil. Vocês conhecem toda aquela história, eu não vou contar a história toda. 75 anos recebeu um chamado de Deus. Se você acha que já está na hora de aposentar, olha a vida do Abraão. Aos 75 ele foi chamado. E aí falaram que ele ia ser pai de muitas nações. E passaram-se 24 anos e não tem filhos. E agora, o que eu faço? Desculpa, passaram 24 anos. Passaram-se 12 anos. 12 anos esperando uma promessa, e ele teve a ideia de que talvez fosse melhor arranjar um outro caminho. A esposa falou, ó, Deus prometeu que você ia ser pai de muitas nações, não falou que eu ia ser mãe. Eu vi que era para ter filho com outra. E emprestou a empregada dela para que Abraão tivesse um filho. E teve um filho, Ismael. Deu problemas. Esse é o filho da carne, o filho da promessa. Acontece quando Abraão está com 99 anos. Quem aqui tem 99 anos? Já pensou ter filho aos 99 anos? Ele falou, minha esposa também, já passou o tempo de ser mãe. Ela já era estéril quando podia ser mãe. Agora que já não tem mais o tempo de ser mãe, é estéril e não tem mais os dias de ser mãe. Pois eles tiveram um filho, Isaac. Isaac, filho da promessa, casa com Rebeca, que também era estéril. Você vê como o começo da história de Jesus é complicado. Rebeca era estéril também. Só que acontece um milagre. E aí eles têm 2 filhos. Normalmente a descendência, a herança passava para o filho mais velho. E logo aqui no começo a gente já vê a soberania de Deus. Não vai ser Esaú que vai herdar a parte espiritual, a herança espiritual, a bênção de Deus. Mas é Jacó, o segundo filho. Um nome ruim, o enganador, o usurpador. Aí de Jacó são 12 filhos, com 4 mulheres diferentes. Também aconteceu a mesma coisa com o avô. Achou que era para ser uma esposa, foi enganado. Desculpa, vou contar de novo, para quem não sabe. Ele trabalhou 7 anos, gostava tanto de uma mulher. Falou, eu vou trabalhar 7 anos para você, e você me dá ela de esposa. Aí o senhor falou, tá bom, pode ser. Ele trabalhou e o tempo passou muito rápido. Aí naquele tempo não tinha muita luz. E aí no dia do casamento, ainda com o véu na frente, ele achou que estava casando com a amada. Mas de manhã, no dia seguinte, me deram a esposa errada, me deram a irmã. Eu não queria essa daqui, eu queria outra. E aí o sogro, engraçado, né? O Jacó, que sempre enganou os outros, foi enganado por alguém mais esperto que ele. E aí a desculpa que o sogro deu foi, a gente é costume daqui, primeiro casa a filha mais velha, depois a segunda. Não, mas assim não dá, eu combinei com você 7 anos para trabalhar por essa daqui. Aí ele falou, se eu trabalhar mais 7, eu te dou outro. 14 anos de trabalho escravo. Escravo não, ele ganhou 2 esposas. E aí a esposa amada não tinha filhos. Só a esposa que ele não gostava tanto assim, mas dormia com ela. Teve um filho, teve outro filho, teve mais um filho, e aí a outra teve a mesma ideia que a Sara. Por que você não fica com a minha empregada? E aí o filho que tiver vai ser nosso. E aí começou a ter filho com a empregada. E aí a outra parou de ter filho. Aí a outra também deu a empregada dela para... Olha só,
Nem novela mexicana é desse jeito. É um rolo atrás do outro. E dos 12 irmãos, não é o mais velho também, Judá. Judá é o quarto filho. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Aqui aparece o nome da primeira mulher, Tamar. E foi uma situação muito ruim também, porque Judá teve filhos e os filhos foram morrendo. E foi casando, o primeiro filho casou com uma mulher chamada Tamar, e o filho morreu. Então casou com o segundo filho. O segundo filho morreu também. Aí tinha mais um menino. Naquele tempo, o costume era se um dos irmãos morre, o irmão seguinte deve ter um filho para preservar a linhagem do irmão. O Judá, como se diz, implicado que essa nora aí já matou, se eu der o terceiro vai morrer também. Não vou dar para ela não. Só que a Tamar fez um negócio ali, ela se fingiu de prostituta. Está vendo? Nem história mexicana. Às vezes tem histórias que a gente tem vergonha de contar na igreja, porque a pessoa acha assim, bom, se ele fez, então eu posso fazer também. Viu? Não é isso. Aqui é para mostrar o quanto do pecado está embutido dentro da natureza humana. E que apesar disso, Deus usou esses personagens improváveis, personagens imperfeitos, para a geração de Jesus, o Salvador. Então o sogro teve 2 filhos com a nora. Aí tem alguns nomes aqui. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Rão, Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz. Boaz a gente sabe, já ouviu esse nome. Boaz, cuja mãe foi Raabe. Aí apareceu outro nome que a gente conhece. Raabe também foi prostituta. E ela morava na muralha de Jericó. Acho que a maioria de vocês já ouviram sobre a queda da muralha de Jericó. Quando Josué dá a volta na cidade, toca trombeta, as muralhas caem. Raabe foi salva porque ela tinha protegido os espiões que foram analisar a terra. Então, Boaz é filho da Raabe. E o Boaz gerou Obed. Boaz casou com a Ruth. Esse é outro nome que vocês conhecem. A Ruth, nora da Noemi, era uma viúva, encontrou Boaz. Também é uma história sobre resgate. E Obed gerou Jessé. E Jessé gerou o rei Davi. Então, se você olha essa história aqui, o Davi é neto da Ruth e bisneto da Raabe. Davi gerou Salomão, cuja mãe foi Batseba, viúva de Urias. Então também, Batseba, ela não era prostituta, ela foi cooptada, não sei qual que é o termo melhor, mas o rei mandou chamar ela e teve relações com ela. Ela já era casada com Urias. Esse foi o grande pecado de Davi, ele pagou por isso. Mas ainda assim Davi é chamado de o homem segundo o coração de Deus. Eu queria que você entendesse que quando a gente peca, por pior que seja o pecado, o que Deus quer fazer na sua vida é restaurar você. Agora, se você não admite o pecado, você fala, não, a culpa é do outro, igual o antecessor do Davi, né? O Saul. Esse sacrifício que trouxeram aqui, eu sei que Deus mandou matar tudo, mas aqui foi o povo que trouxe, não foi eu que trouxe. Aí trouxe ainda para oferecer de dízimo lá na igreja. A gente vai fazer uma oferta lá na igreja, a igreja vai ficar contente. É igual tinha um pastor, né, que no morro lá no Rio de Janeiro, dizendo que para os traficantes, se você der 30% do fruto do roubo, do tráfico, então o resto Deus abençoa. É a mesma mentalidade pecadora. Gerou Salomão. Salomão também não era o filho mais velho, mas herdou a herança espiritual. Salomão gerou Roboão. Na verdade, Roboão fez um grande desastre.
foi um rei ruim. Ele decidiu ser cobrar mais caro do que Salomão, que já tinha sido um rei que impôs muitos impostos. E aqui tem a divisão do reino: reino de Israel, reino de Judá, 10 tribos do norte e 2 tribos do sul. Robão gerou Abias, Abias gerou Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jeorão gerou Uzias. Quem lembra de Isaías capítulo 6, você vai lembrar que no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no seu alto e sublime trono, suas armas preenchiam todo o templo e assim por diante. Uzias foi um grande rei. Aí depois tem Jotão, Acaz, Ezequias. Ezequias também foi um rei muito bom, ele ficou doente. Lembra dessa história? Ele pediu para Deus: Deus, eu quero viver mais, eu não quero morrer agora. E aí Deus fala assim: eu vou fazer o sol recuar um pouco. Quantos degraus você vê a sombra recuando, esse vai ser o número de anos que você vai viver a mais. Ele viveu 12 anos. E aí nasceu a praga, a peste, né? Manassés, o pior de todos os reis. Não tinha tido um rei tão ruim quanto Manassés. Depois de Manassés, Amon gerou Josias, aquele rei que começou com 7, 8 anos, trouxe a restauração ao templo, ao povo de Israel. Josias gerou Joaquim e seus irmãos, nascidos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, aí tem vários nomes que a gente não conhece: Joaquim, Salatiel, Zorobabel, Abiúde, Eliaquim, Azor, Sadoc, Aquim de novo, Eliúde, Eleazar, Matã gerou Jacó, um outro Jacó, e Jacó gerou José, marido de Maria. Maria deu à luz Jesus, que é chamado Cristo. A linhagem real que Mateus delineia aqui é a partir de José. Mas ele fala que Maria deu à luz, não fala que José gerou Jesus, mas que Maria deu à luz Jesus, que é chamado Cristo. Portanto, são 14 gerações, de Abraão até Davi. 14 de Davi até o exílio na Babilônia e 14 do exílio na Babilônia até Cristo. Então, Mateus escolheu 14 ancestrais e dividiu em três sequências de 14 ancestrais. Eu já fiz esse exercício aqui, perguntando se você sabe o nome dos seus 4 avós. E alguns sabem o nome dos 4 avós, mas você sabe o nome dos seus 8 bisavós? Na verdade, você não precisa. Cada avô tem 2 pais. Cada avô tem 2 pais. Então, 4 vezes 2, 8. Então, são os 8 bisavós. Sabe o nome dos 8 bisavós? De 4 bisavós? De 2 bisavós? De 1 bisavó? Pois é, aqui tem 14 gerações. Isso é impressionante. É impressionante não só pela memória, mas pela maneira como Deus cuidou de geração. Aquilo que você faz pode até não ser tão relevante, mas Deus está escrevendo uma história mais comprida através da sua vida. Qual o cristão mais antigo da sua família? Sabe se foi seu avô, seu bisavô? Ou não tem ideia? Ou é você o primeiro da sua geração, da sua árvore genealógica? Então, depois de ter contado toda essa sequência de nomes, aí Mateus vai ter que dizer assim: foi assim que nasceu Jesus. Deixa eu explicar. Espera aí. É meio complicado de entender, mas eu vou explicar. Foi assim que Jesus nasceu. Maria, sua mãe, estava prometida para se casar com José. Antes do casamento, porém, ela engravidou pelo poder do Espírito Santo. Para um judeu ouvir essa história é complicado. Como assim? A menina estava noiva de um rapaz. E antes de casar, ela ficou grávida. Mas ficou grávida pelo poder do Espírito Santo. Então não venha contar essa história para os seus pais. Não venha pensar assim: colou uma vez, quem sabe se eu contar, não vai colar, porque não é uma desculpa. Isso é o que aconteceu de verdade.
E apesar de ter acontecido de verdade, era uma situação constrangedora. Como que a menina, que já estava prometida em casamento, virgem, aparece com barriga? De onde vem essa barriga? Ela podia explicar, foi Deus que colocou. Mas as pessoas ao ouvirem isso, sei, conta outro. E aí eu queria destacar a figura do José. A gente, quando ouve sobre o Natal, a gente normalmente ouve sobre a história da Maria. Mas José, apesar de não ser o ancestral direto de Jesus, é alguém que foi escolhido por Deus para ser pai adotivo de Jesus. José, seu noivo, era um homem justo e resolveu romper a união em segredo, pois não queria envergonhá-la com uma separação pública. O termo que ele usa aqui é que não queria envergonhá-la, mas a consequência do adultério, vocês sabem, era apedrejamento. Lembra que levaram uma mulher para Jesus, falaram: isso aqui foi pego em adultério, o que tem que fazer? Tem que apedrejar até a morte. Mas ele era um homem justo. Ele sabia que tinha alguma coisa errada, mas não queria expor o outro. Isso ensina a gente sobre o que é ser justo. Ser justo não é ficar cobrando dos outros, mas é uma justiça generosa, uma justiça terna, uma justiça que tem carinho pelo outro. Se tinha alguém que devia ficar bravo, era José. Ficar indignado. Que absurdo. E ao ouvir a história que ela conta, ele deve ter ficado pensando: não deve ser verdade, não deve ser verdade. Mas e se for verdade? Ah, mas não deve ser verdade. Não pode ser, não pode ser, não pode ser. Mas e se for? Não pode ser. Aquele alto papo. E nessa dúvida, enquanto ele pensava nisso, um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho. Sabe, quando a gente está com dúvidas, Deus quer falar com a gente. E José é um homem justo, um homem que queria o bem da sua noiva, recebeu uma revelação de Deus. José, filho de Davi. É interessante que ele usa esse termo: José, você é filho de um rei. Você é filho do rei que vai gerar o Messias. Porque o povo de Israel sabia que o Messias seria filho de Davi. Então o anjo diz: José, filho de Davi, não tenha medo, não temas de receber Maria como esposa, pois a criança dentro dela foi concebida pelo Espírito Santo. Essa frase, não tenha medo, aparece várias vezes na Bíblia. Porque na nossa relação com Deus, ou porque Deus pede coisas para a gente e a gente vai enfrentar o mundo, a gente fica com medo. E Deus diz: não tenha medo. O que está acontecendo está dentro dos meus planos. O que ela falou é verdade. O que parece sofrimento para você, eu estou cuidando. Ela terá um filho e você lhe dará o nome de Jesus, pois ele salvará seu povo dos seus pecados. O nome de Jesus, Yoshua, quer dizer Salvador, aquele que salva. E ele salvará o seu povo dos seus pecados. Alguns, dentro da igreja cristã, acham que, no fim das contas, todos os caminhos levam a Deus. Deus é um Deus tão bom que Ele não vai deixar ninguém ir para o inferno, porque o inferno é sofrimento. Não, como que um Deus de amor vai deixar sofrimento? Então, no fim das contas, todo mundo vai para o céu. Tem gente que pensa desse jeito. Tem igrejas que declaram esse tipo de coisa. Mas entenda aqui que Jesus salvará o seu povo dos seus pecados, não salvará o mundo inteiro dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. Vejam, a virgem ficará grávida, ela dará à luz um filho, e o chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Embora Jesus não tenha sido chamado de fato Emanuel, ele era Deus presente, Deus encarnado aqui. Esse versículo, quando você olha lá no Antigo Testamento, você não faz ideia de que isso ia ter a ver com o Messias. Mas Mateus pega aquele versículo e fala: isso daqui comprova o que Deus já tinha dito. A virgem ficará grávida. Porque lembra,
Os judeus estão esperando um Messias que é um guerreiro. Eles esperavam que o Messias viesse do céu num cavalo alado, né, com uma espada flamejante, e acabasse com os romanos. Essa era a expectativa dos judeus. Não que fosse nascer uma estrebaria de uma menina de 13 anos que nem era ninguém importante, carpinteiro. Não, era para ser um general, era para ser um príncipe, era para ser alguma coisa mais importante, e não, uma coisa muito simples. Quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria como esposa. No entanto, não teve relações com ela até o menino nascer. E ele, José, lhe deu o nome de Jesus. José creu em Deus. Você sabe que coragem não é ausência de medo. A gente tem medo, mas ainda assim a gente enfrenta. Isso é coragem. Quando a pessoa não tem medo de nada, é meio esquisito. Então é natural a gente ter medo. Então pensa assim, mesmo que eu tenha medo, se eu tenho certeza que o que eu estou fazendo é de Deus, Ele vai estar comigo. Eu não preciso ter medo. Então José fez isso. Ele ainda respeitou esse tempo, né? Embora fosse o marido, embora estivesse casado com ela, indo numa outra cidade, ele podia pensar, agora eu já não tenho mais problema, a gente já poderia ter relação, porque eu sou homem, eu também gostaria, e aqui ninguém conhece muita gente, e a gente já é para ser casado, e esse daqui era para ser meu filho. Mas José sabia que aquele era o Filho de Deus. Então ele, com muito respeito, esperou até que Jesus nascesse. Diferente de uma doutrina da Igreja Católica que fala que a Maria continuou virgem mesmo depois de ter dado a luz de Jesus, a Bíblia é muito clara em dizer que não, que teve o menino e depois Jesus tem outros irmãos. Então Maria teve outros filhos de José. Então, com esse quadro todo na sua mente, um monte de nomes, 3 vezes 14, 42 nomes da linhagem de Jesus, e depois a história de José e Maria. Uma história simples, mas inacreditável. O que Deus faz com a gente às vezes é assim. Deus trabalha com coisas pequenas, às vezes coisas grandes, mas normalmente são coisas pequenas na nossa vida. Como eu li no texto de Pedro, as provações são para purificar o ouro, para tirar as impurezas. A nossa fé, ela é misturada, porque ela é um pouco carnal. E aí a gente vê a história desse monte de gente de vida bagunçada e fala, eles também eram assim, então não tem problema. Não, eles eram humanos. E ainda assim Deus trabalhou na vida deles. E por isso, quando a gente olha para dentro da gente mesmo, como a gente cantou, se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho, de ser transformado. Então que essa seja a nossa oração também, de sem medo, nesse Natal, compartilhar sobre o nascimento de Jesus. E você vai dizer, foi assim, parece estranho, mas foi desse jeito. Maria, você ficou grávida, estando desposada com outro homem, mas foi engravidada pelo Espírito Santo. O José certamente ficou com dúvida, mas aí Deus mandou um anjo para mostrar para o José que aquele filho de fato era dele, de Deus. E aí, quando José acordou, recebeu sua esposa. Então, se você tem dúvida, pergunte para Deus, mas o mais importante, receba o presente que Deus está mandando para você. José recebeu não só a Maria como esposa, mas recebeu Jesus como seu filho. Então, o convite é para que você também receba Jesus como parte da sua vida. Será que você vai ter coragem de contar essa historinha curta no almoço, no jantar de Natal esse ano? Conversa com Deus. Deus vai usar a sua vida. Deus quer usar você. E se você ainda não tomou essa decisão de receber Jesus na sua vida, agora é o momento. É a época também de Natal. Então que o seu novo nascimento coincida com o nascimento de Jesus.
Abaixe sua cabeça. Deus, o Senhor que conhece a gente, o Senhor que mandou Jesus para morrer por nós, mas começa com uma história muito simples, de nascimento, com pessoas simples, descendentes de pessoas normais, ou pessoas até mais complicadas do que a gente. Nós oramos, Senhor, para que o Senhor se faça real, se faça conhecido nas nossas vidas e através das nossas vidas. Oramos, Deus, por esse Natal, que poderia ser o último, que o mundo muda tão rápido. Oramos, Deus, para que a gente tenha a coragem e possa também resgatar mais pessoas para o teu rebanho. Mais pessoas possam fazer parte do seu povo. Oramos, Deus, pelos nossos amigos e nossos parentes que ainda não te conhecem. Oramos, Deus, pela conversão deles. Usa as nossas vidas como uma Bíblia, como a Palavra de Deus, como a história de Deus. Ajuda-nos a lembrarmos aquilo que o Senhor já fez por nós, para que a gente possa contar as bênçãos que o Senhor tem feito na nossa vida. Usa-nos, Senhor. Abençoa-nos com a tua presença, em nome de Jesus. Amém.